A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalece as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e à tarde. Tu visitas a terra e a refresca. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus que está no cheio de água. Tu lhe dás o trigo, quando assim o tens preparada. Tu enches de água os seus sucos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem de alegria. Os campos cobrem-se de rebanho, e os vales vestem de trigo, por isso eles se regozijam e cantam. Deus querido, a tua palavra foi lida, nos ensina, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu te peço agradecido. Amém. Irmãos, esse salmo é um salmo tremendo, fala de Deus e da sua criação, da natureza, começa a falar do homem, começa a falar exatamente de Deus que espera o louvor de nós, os seus filhos, e o Deus que ouve as nossas orações, o Deus que fala exatamente agora que a ti, a Deus, virá toda a carne. Só que o salmista diz que agora, quando ele fala que é para ir toda a carne a Deus, ele diz que prevalece a iniquidade contra ele, mas Deus perdoa as transgressões do povo. Irmãos, eu quero falar nesta noite sobre um assunto, sobre a humanidade e o Deus da criação, baseado nesse contexto desse salmo. Porque Deus, irmãos, Deus criou o homem. A Bíblia fala que Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então, irmãos, quando nós vemos essa questão, existe uma matéria chamada antropologia bíblica, que às vezes nós, quando estudamos essa matéria, ela fala muito exatamente do relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus. E para nós entendermos exatamente o que é antropologia, essa palavra que vem do grego, antropos, quer dizer homem, e logia, que é estudo. Então a antropologia é o estudo do homem em relação a Deus, que é a antropologia bíblica. É o estudo dos pontos de vista, anatômico, filosófico, genético do homem em relação a Deus. O que Deus fez por nós e continua fazendo. E isso tudo é muito importante para nós. Irmãos, e quando nós vemos esse relacionamento de Deus, esse Deus que nos criou, que nos salvou, esse Deus que está conosco através do seu Espírito Santo, esse Deus que espera louvor de nós, esse Deus que perdoa as nossas transgressões, esse Deus que ouve as nossas orações e quer a nossa adoração, quer nosso louvor, nós muitas vezes, irmãos, somos ingratos com esse Deus. Às vezes nós deixamos de cultuar a Deus por N motivos. Então, irmãos, em primeiro lugar, o que Deus espera de nós não é algo que está além de nossas capacidades, não. Deus nos criou, Deus nos salvou, Deus nos dá o seu Espírito Santo, Deus nos dá voz, nos dá fôlego de vida, Deus nos dá saúde para nós adorarmos a Ele.
Deus não espera de você além das suas capacidades, não. Deus não é aquele carrasco que exige de você o que você não pode fazer. Deus não exige de cada um de nós o que nós não podemos fazer, irmãos. Deus só exige de nós o que nós podemos fazer. Agora veja bem, muitas vezes nós limitamos as nossas capacidades para cultuar a Deus. Nós limitamos as nossas capacidades para oferecer louvor a Deus. Nós limitamos nossas capacidades para adorarmos a Deus. Nós limitamos, irmãos, as nossas capacidades para a glorificação a Deus, por muitos motivos. Mas Deus, irmãos, Ele não exige nada que está além das nossas capacidades, não. Deus não quer, olha, Deus não quer que nós venhamos a nos martirizar, que nós venhamos a sofrer as consequências devido a um culto, devido a um louvor, devido a oração, não é nada disso, não. Quando Israel questionou a Deus através do profeta Miqueias: como me apresentarei diante do Senhor? Com bezerros, cevados, com carneiros, com holocaustos. Deus falou: não. Deus usou para falar assim: não. Ele declarou ao homem que é bom que o Senhor pede de ti, que exerça a justiça e a misericórdia e ande humildemente com seu Deus, somente isso, nada mais do que isso. Deus não quer nada além daquilo que Ele nos dá com excesso, para nós darmos para Ele o mínimo. Deus nos dá 100% para nós darmos 10% para Ele, só isso. Eu falo a verdade, olha o que Deus dá para nós: 24 horas num dia. Nós temos 24 horas que Deus nos dá. Se nós dermos o dízimo de 24 horas para Deus, 24 horas vezes 60 minutos, agora quantos minutos você dá para Deus dessas 24 horas? Coloca aí, 24 horas, quanto você dá para Deus dessas 24 horas que Deus te dá? 10 minutos por dia? 20 minutos? Meia hora? São questões que nós temos que questionar nós mesmos, porque Deus nos dá tudo. Agora, como diz o salmista aqui: tu que ouves orações, a ti virá toda a carne. Nós só vamos a Deus quando Ele nos ouve, com a certeza, aliás, que Ele nos ouve. Nós não vamos a Deus com glorificação, com exaltação, com agradecimento. Nós vamos a Deus pedindo em oração, com a certeza que Ele nos ouve, só isso. Mas nós, irmãos, não vamos dar a Deus porcentagem daquilo que Ele nos dá cotidianamente. Isso é um mal do ser humano. Israel perdeu muito com isso. A lei exigia isso do povo de Deus. O cristianismo exige isso do povo de Deus. Quando nós pegamos a antropologia pastoral do apóstolo Paulo, Paulo toca muito nesse assunto de darmos a Deus o que é devido. Como diz o salmista: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Qual é a glória devida ao nome de Deus? Daquilo que Ele nos dá, nós damos porção a Deus. E Ele não quer o seu tudo. Ele não quer o seu tudo. Deus quer simplesmente aquilo que você possa dar para Ele. Esse negócio de Deus dar tudo, isso é comércio da fé. Deus quer que nós damos a Ele o mínimo possível que possamos dar a Ele, só isso. Então, irmãos, o que Deus espera de nós não é algo que está além de nossas capacidades, não. Deus nos capacita para cultuarmos, Deus nos capacita para adorarmos, Deus nos capacita para nós jejuarmos, Deus nos capacita para lermos a palavra dEle e entendermos a palavra dEle. Deus nos capacita para tudo isso. Agora, muitas vezes, irmãos, nós limitamos aquilo que Deus nos dá. Nós negligenciamos as dádivas de Deus. Lembra que uma vez Jesus falou no Sermão do Monte da questão de dar pérolas a porcos? É exatamente, a pessoa sabe o que Deus dá para ela, a pessoa sabe o que Deus pode fazer, e nós ficamos muitas vezes jogando pérolas aos porcos. Os porcos são as pessoas que pisam a palavra de Deus, pisam o que Deus dá para elas. Então toma muito cuidado com isso. Bom, então o que Deus fez com nós? Deus criou a humanidade. Para que Deus criou o homem? Para o seu louvor, a sua adoração,
para crescer e multiplicar, tomar conta da criação de Deus. O homem tinha tudo domínio na mão de Deus. Então a criação da humanidade, Deus criou o homem, irmãos, a imagem de Deus, como diz lá em Gênesis capítulo 1, que Deus é a imagem, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, para quê? Qual é o propósito de Deus criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança? Existe uma guerra teológica sobre isso, eu não quero entrar nessa questão não. A imagem e semelhança de Deus, Deus nos criou para sermos perfeitos diante dele, assim como ele é perfeito. A imagem e semelhança é exatamente a perfeição que Deus é. O homem tinha condição, Adão antes de pecar, era muito inteligente, colocou nome em tudo que existe na terra, foi Adão que colocou, está lá no livro da Gênesis escrito sobre isso. Deus chamou Adão, vem cá Adão, coloca o nome na criação, ele colocou em tudo. A criação animal, Adão colocou o nome em tudo. Então veja bem, Deus criou, para que Deus criou o homem? A imagem de Deus, qual é o propósito disso? É para que o homem seja exatamente aquilo que Deus quer que nós sejamos. O homem pecou, perdeu a imagem de Deus, perdeu a semelhança de Deus, passou a vida de pecador, mas agora, através da salvação de Cristo, selado com o Espírito Santo, nós voltamos exatamente a ter, não a imagem real de Deus, mas a imagem já da salvação eterna, através do Espírito Santo. Então Deus quer de cada um de nós agora, porção de gratidão pela salvação da nossa alma. E muitas vezes, irmãos, nós não valorizamos a salvação que Deus nos dá. Porque você pega o salmista aqui no verso 4, diz aqui, bem-aventurado aquele que é quem tu escolhes e faz chegar a ti, para que habite nos teus átrios. Qual é a felicidade? Olha, Deus te criou, Deus te formou no ventre da mãe, Deus te criou, Deus te formou, Deus te capacitou. Agora, aonde está essa felicidade de adorar a Deus? Aonde está a nossa felicidade de estar nos atos do Senhor, louvando e adorando o Senhor? Aonde está? Muitas vezes não está a nossa felicidade nisso. Eu estou aqui, mas eu podia estar em tal lugar assim, assim. Não, irmãos, nós temos que ser felizes por aquilo que Deus nos dá, por aquilo que Deus fez por nós. É o mínimo que nós podemos dar para Deus. Esse é o mínimo que nós podemos dar para Deus, irmãos. Olha só o que diz aqui, olha o verso 4 aqui, olha. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. A satisfação de adorar, de glorificar o Senhor. Deus não quer o teu tudo. Deus quer que você seja grato a Ele pela porção que Ele tem te dado. Ele te dá a porção dobrada para você dar o mínimo para Ele. Mas tem que ser com satisfação, tem que ser com gozo. Então veja bem, Deus criou o homem, a humanidade, por quê? Qual é o propósito disso tudo? Irmãos, Deus criou o ser humano e colocou Adão lá no Éden, Ele colocou com responsabilidade. O que Deus quer de cada um de nós é responsabilidade com aquilo que Ele nos dá. Jesus contou uma parábola sobre isso. Daquele rei que deu a dracma para cada um. Deu uma para um, 2 para outro e 5 para outro. E falou assim, negociar até que eu venha. Aquele que pegou uma dracma, pegou e enterrou com medo. Sabia que era como ele disse, se eu sabia que o senhor era um homem rígido, então eu guardei, enterrei. O que ganhou 2 dracmas, negociou e ganhou mais 2. O que ganhou 5, negociou e ganhou mais 5. Quando o rei veio acertar com as pessoas, o que tinha ganhado 5, muito bom, servo bom e fiel. Tá aí, 5, tá bom. O que ganhou 2 também, tá muito bom, servo bem e fiel. Ao que enterrou a dracma, o que ele falou? Ele repreendeu aquele lá e falou assim, olha, tira desse que tem uma só e dá porque tem 10. Porque tem 5, ganhou mais 5, 10. Por quê? Ele, irmãos, ele não foi responsável por aquilo que Deus deu para ele. Você tem que ser responsável por aquilo que Deus te dá, pela sua salvação, pela sua adoração, pelo seu louvor, pelo seu fôlego de vida. Irmãos, isso é uma coisa seríssima quando se fala em antropologia. O homem em relação com Deus e Deus em relação com o homem.
A coisa é séria. Às vezes nós não levamos a sério isso. Outra coisa, irmãos, por que Deus criou o homem? E qual é o propósito disso tudo? Deus criou o homem com consciência moral. O homem foi criado com consciência moral. Por mais incrédulo que seja a pessoa hoje, depois do pecado, na sua mente existe a moral do certo e errado. Ele faz errado porque quer fazer, mas ele sabe o que é certo e sabe o que é errado. Só coloca a mão no fogo uma criança inocente ou uma pessoa que não tem a consciência. Mas se você falar para a pessoa, eu fiz porque eu não sabia, então coloca a mão no fogo, vê se ele vai colocar. Porque sabe que vai queimar. Pega uma faca e corta o dedo. Não vai cortar meu dedo, não, ele sabe o que é certo e o que é errado. Deus nos criou com consciência moral. Nós sabemos, irmãos. Por mais leigo que nós sejamos da palavra de Deus, por mais veja bem, negligente que nós sejamos em louvar e cultuar a Deus, na sua consciência existe uma cobrança de Deus. Eu tenho que melhorar. Vai dizer que Deus não fala com você isso. Eu tenho que dedicar mais. Eu tenho que fazer mais. Todos nós, irmãos, temos isso na nossa consciência. Todos nós temos. Por mais negligente que nós sejamos, nós temos isso, irmãos. Porque Deus que nos criou assim. Isso é parte da consciência moral. Adão sabia o que Deus tinha falado para ele. Ó, isso é certo, isso é errado. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Adão não comeu da árvore da vida? Por que ele foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus tinha proibido, e Satanás seduziu a Eva, e a Eva deu para ele e comeu. E Deus tirou Adão de lá e colocou o querubim guardando o Éden, por quê? Para não comer exatamente a árvore da vida, para que o homem não viesse se perder eternamente. Olha que Deus tremendo, até isso Deus fez por nós, irmãos. Não deixou Adão comer da árvore da vida, para que nós não venhamos perecer, para a criação de Deus não perecer. Irmãos, o que Jesus fez por nós, está na nossa consciência moral. Você vai, Semana Santa, né, a chamada Semana Santa, você vai nesses cinemas aí, ou na televisão, passando o filme da Paixão de Cristo, e tem gente que chora, e fica, né, aquela coisa toda, né, ai, que sofrimento, aquelas lágrimas. Está na consciência da pessoa, que aquilo que foi feito lá, foi feito por um inocente, por um filho de Deus. Só que as pessoas não têm responsabilidade com a graça de Deus, com aquilo que Deus deu para ela. Adianta chorar e não assumir o seu estado de pecador, que a sua consciência acusa que ele é pecador, porque mataram Jesus, e se Jesus voltar hoje e pregar o que ele pregou, vai ser crucificado de novo? Irmãos, para que Deus criou a raça humana, o ser humano? Criou com imagem e semelhança, tem um propósito definido, com responsabilidade moral, com responsabilidade e com consciência moral. Além disso, irmãos, Deus nos criou, cada um de nós, com potencialidade capaz de cada um. Você tem um potencial que Deus te deu naturalmente. Deus não vai querer de nós algo que vá além das nossas forças. Deus, esse Deus que quer que as pessoas façam além das suas forças, não é o Deus da Bíblia Sagrada, não é o Pai do Senhor Jesus Cristo, não é o Deus que nos salva. Deus nos cria com potencial, cada um tem o seu potencial. Um corre 50 quilômetros, o outro corre 10, o outro corre 100 metros. Cada um tem o seu potencial, cada um tem a sua potencialidade na estrutura humana, na questão do QI. Um tem o seu potencial para a medicina, o outro tem para a engenharia, o outro tem para isso. Na igreja Deus nos dá potencial. Um para tocar, outro para pregar, outro para dirigir, outro, cada um tem o seu potencial. Agora, nesse potencial que Deus nos dá, nós temos que ter responsabilidade. Não é feito de qualquer maneira. A responsabilidade é nossa. Deus nos dá
mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Olha o que diz o salmista aqui, olha. Veja bem, olha. Versículo 5. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus, da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. Nas mãos de Deus está o querer efetuar. Então, quando Ele nos dá o potencial que Ele nos dá a cada um de nós, Ele quer que nós fazemos a Ele o mínimo necessário. Porque o resto é por conta dele que Ele faz. Quando nós fazemos o mínimo, Deus faz o máximo por nós. O primeiro passo agora está em nós, irmãos, e não em Deus. Deus já fez tudo que deveria fazer. Agora cabe a nós darmos um passo adiante. Para Deus fazer tudo que nós necessitamos. Outra coisa, irmãos, que Deus, qual é o propósito da criação, da imagem de Deus em nós, é exatamente que Deus nos fez com valor incalculável. Quando foi feito aquele hino, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, olha, esse pastor que fez aquele hino, ele estava num momento de inspiração com Deus. Você já pensou, você parou para pensar o seu valor? O seu valor. Deus nos criou com um valor incalculável. A Bíblia fala, Jesus falou, que a nossa alma vale mais que o mundo todo. Qual é o valor que você tem para Deus? Irmãos, se você pega aí, vamos pegar a Serra Pelada que tirou tanto ouro, o valor que teve aquilo lá, não importa o que aconteceu, mas o valor que tinha aquilo lá, para Deus é insignificante. Você vale mais que tudo, o que o mundo todo. Você vale mais que tudo isso. Deus já nos criou, irmãos, com esse valor incalculável. E nós muitas vezes menosprezamos o valor que Deus nos deu. Ah, eu sou tão pequenino, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, nesse mundo aqui, nós podemos ser negligenciados, podemos ser maltratados, podemos ser desprezados, podemos ser enxotados, podemos ser tudo. Mas para Deus, você tem um valor incalculável. Você tem que se autovalorizar por aquilo que Deus te deu. Irmãos, vamos parar para pensar um pouco naquilo que Deus fez por nós. Você não é um coitadinho, Zé Ninguém neste mundo, não. Você, a Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos exatamente aquilo que Deus olha e fala assim, esse é meu filho que eu comprei pelo sangue do meu filho derramado na cruz. Que valor que nós temos, irmãos. Então, irmãos, tomar muito cuidado com isso. Mas nós esquecemos desses pequenos detalhes. Olha só, voltando ao assunto aqui. Qual é o propósito de Deus criar a humanidade? Por que Deus criou a humanidade? Qual é o propósito de tudo isso? Segundo lugar, irmão, a natureza de Deus na criação humana. A natureza da criação humana de Deus. Deus formou o homem, soprou na sua narina, Deus colocou em nós o seu espírito de vida. A natureza da criação humana de Deus. Olha, Deus nos fez humano. De que maneira? Olha só, de uma maneira composta de que? Natureza física. Deus não é físico, mas Ele soprou no físico o espírito de vida. Agora, nesse físico que você tem, você como cristão, você tem Deus habitando dentro de você. Então você tem uma natureza física habitada por Deus. Irmãos, qual é o ser humano que merece o Deus Criador de todas as coisas habitar dentro dele, irmãos? Se nós comece a se valorizar, irmãos. Nós como cristãos não valorizamos o que Deus fez por nós. Irmãos, qual
é um ser humano que merece isso. Um Deus que criou tudo, agora habita dentro dele. Olha só agora, o Deus que criou a natureza, o Deus que criou a natureza humana, a criação humana, agora a natureza humana que é física. Veja bem, Deus habita dentro dela, por quê? Para se tornar a natureza espiritual. Paulo diz, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora você tem um Deus que te gerou, um Deus que te criou, um Deus que te salvou, habitando em você, falando assim, você é meu filho, você é meu servo, você é minha serva, eu estou com você, eu te remi, eu te dei, eu te capacitei, eu te chamei, eu te escolhi, eu fiz isso. E o que nós fazemos, irmãos? O que nós fazemos? Muitas vezes, nós nem respondemos nada para Deus. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele geme, esperando o dia da redenção. Por quê? Devido a essa natureza que está perdida e a natureza espiritual do ser humano abatida. Então, quando a gente fala essa questão da natureza física, a natureza da criação humana de Deus no homem, nós vemos também a natureza de Deus agora no ser humano, através do Espírito Santo. Deus trouxe para nós a questão intelectual. Irmãos, o intelecto, mente, tino, bom senso, todos nós somos racionais. Irmãos, a não ser que haja uma deficiência. Mas todos nós sabemos, irmãos, o que é certo e o que é errado. E nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Irmãos, nós sabemos. Quando Deus chegou para Adão, o que você fez? A mulher que o Senhor me deu, colocou a culpa na mulher. Mas nós sabemos, o nosso intelecto, a nossa mente sabe o que é certo e o que é errado. Muitas vezes nós não fazemos porque nós não queremos fazer. Então, diante dessa questão da natureza intelectual, nós temos exatamente algo a discorrer sobre isso. Será que Deus não fala conosco, irmãos? Em particular com cada um de nós? Em nossa casa, no nosso trabalho, na condução, no dia a dia, em sonho, em visão. Deus fala conosco, irmãos. A nossa natureza intelectual, aquilo que Deus nos deu, lá no nosso intelecto, lá no nosso ser, tem algo de Deus cobrando de cada um de nós. Está lá dentro de nós. Mas muitas vezes nós nos apercebemos disso. Por quê? Devido à nossa negligência. Mais uma vez eu volto a essa coisa. Devido à nossa negligência. Outra coisa, irmãos. A natureza de Deus em nós agora também é uma natureza, Deus nos colocou, a natureza psicológica, o psique. A mente da pessoa. A pessoa, Deus colocou em nós exatamente o seu Espírito Santo, e a Bíblia fala que na nossa mente, Jesus Cristo, quando nós aceitamos a Ele, lá em Hebreus 9,14, que o Espírito Santo aplica na nossa mente o sangue de Cristo, limpa a nossa mente, o nosso cérebro, das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha que coisa tremenda. Então agora, a nossa questão psicológica, a natureza psicológica do ser humano, passa a ser agora, como Paulo diz, olha, a igreja, os cristãos, têm a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos que pensar igual a Cristo. Ah, pastor, é impossível. Não, irmãos, não é porque é impossível que nós não devemos pensar como Jesus pensou. Jesus só pensou uma coisa nesse mundo, em como agradar ao Pai. Que na cruz ele disse assim com brados de vitória: está consumado a obra que me deste a fazer. E tendo dito isto, expirou. Irmãos, na nossa estrutura psicológica, nós sabemos o que Deus determina para cada um de nós. Outra coisa, irmãos, em terceiro lugar, por que Deus criou o homem? Por que Deus quer se relacionar com o homem? Por quê, irmãos? Por quê? Exatamente, Deus quer que nós tenhamos experiências com Ele. Olha que Deus tremendo. Deus nos cria, nos salva, e Deus agora, Ele quer se relacionar conosco. Ele quer que nós tenhamos experiência com Ele. Olha o que diz o salmista aqui.
no versículo 9. Tu visitas a terra e a refresca, tu enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água, tu lhe darás o trigo quando assim a tens preparado. Tu enches de água o seu suco, regulando a sua altura, tu amoleces com a muita chuva, tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Deus, Ele quer se revelar com nós, se revelar para nós, para que nós tenhamos experiências de Deus na nossa vida humana. Deus, aqui nesse contexto, aqui somente está dizendo, as bênçãos de Deus estão sendo derramadas em favor de nós. Irmãos, qual é a nossa experiência que cada um de nós aqui temos com Deus? Experiência particular com Deus. Nessa amplitude de que Deus faz tudo em nosso favor. Qual é a tua experiência? O que Deus quer se relacionar com cada um de nós aqui? Deus quer, muitas vezes, é que nós venhamos, às vezes nós estamos dormindo e temos um sonho que estamos orando, e a gente acorda e não vai orar não, volta a dormir. Às vezes é Deus querendo falar conosco. Irmãos, Deus quer que nós venhamos a ter experiências com Ele. Sabe por quê, irmãos? A experiência que Deus nos dá na vida humana, ela é cheia de dádivas. Olha, quando você tem uma experiência particular com Deus, você passa a ter uma outra visão da tua salvação e do seu relacionamento com Deus. Mas quais são essas experiências que Deus quer que nós tenhamos com Ele? Que se resume tudo isso? A vida que nós temos com Deus, em que se resume? Primeira coisa, no nascimento. Por que eu nasci? Porque Deus me escolheu, como disse o profeta Jeremias. Deus falou para Jeremias, eu escolhi no ventre da tua mãe. Você também foi escolhido no ventre da mãe. Por que eu nasci, Deus? Será que eu nasci para quê? Será que Deus não vai te responder? Deus vai te responder. Você não nasceu para ser subjugado. Você não nasceu para ser uma pessoa desiludida, desanimada, angustiada, abatida. Não, nós nascemos, irmãos, para Deus ser glorificado através das nossas vidas. Nós nascemos para Deus ser exaltado através das nossas vidas. Mas o que acontece, irmãos? Às vezes nós nos questionamos e não indagamos a Deus. Deus, por que eu nasci? Senhor, por que o Senhor me converteu? Por que o Senhor me escolheu? Por que isso? Outra coisa, irmãos. Na nossa infância, na nossa juventude, que é exatamente aquele ápice do ser humano tem aquele pico que vai até em cima e depois ele vai descendo. Na nossa infância, na juventude, muitas vezes, como disse lá o sábio Salomão, escrevendo na Eclesiastes, e ele chega à conclusão seguinte, olha, de resumo de tudo, olha, você tem que adorar a Deus. Resumindo tudo, ele disse, olha, adora a Deus, porque de tudo que você fazer vai dar conta. E ele começa a dizer para as pessoas, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Na nossa infância, na nossa juventude, no ápice da vida cristã, da vida humana, as pessoas querem desfrutar das dádivas de Deus, mas não querem cultuar o Senhor. São poucos. Só aqueles são filhos de cristão, ou aqueles que pela misericórdia de Deus são conversos a Cristo. Mas a maioria não está nem aí, gasta a sua juventude, gasta a sua infância, gasta as suas forças em prazeres terrenos, mas não gastam 1/10 do que Deus dá em glorificação e exaltação ao Senhor. É por isso que Deus vai cobrar do ser humano que não cultua Cristo, não aceita Cristo, porque Deus deu tudo para as pessoas e as pessoas não retribuíram o mínimo para Deus. O julgamento vem. Outra coisa, irmãos, para que Deus criou o ser humano? Para que Deus deu a vida humana, esse corpo físico, e nos Deus capacitou todas as coisas? Exatamente para quê? Para que nós venhamos a casarmos, a termos família, construir família e povoar a terra para que Deus seja glorificado. Por que isso, irmãos?
Deus constituiu o casamento, constituiu o lar e colocou também observações. Que é outra coisa também que nós temos, a paternidade e a maternidade, os deveres do pai, o dever da mãe, está instituído na palavra de Deus. Não é instituição humana, é instituição divina. A maternidade e a paternidade é instituição divina. É por isso que a igreja é contra uma série de coisas. E eu vi uma entrevista essa semana, num canal de televisão aí, e eu adorei a resposta de um camarada. Um repórter chegou assim: olha, por que a igreja é contra isso? Ele falou: porque a Bíblia Sagrada é contra. Por que a igreja? Não, porque não é fulano, não é ciclano, não é nada disso não. É porque a palavra de Deus é contra. Maternidade e paternidade faz parte da instituição divina. É Deus que instituiu. Na antropologia nós aprendemos isso. Então nós temos responsabilidade. A igreja é responsável. Outra coisa, irmãos, o trabalho que nós temos hoje é o castigo que Deus colocou depois do pecado. Deus não criou todo ser humano, Deus não criou toda a sua criação para ser castigada. Mas o castigo que veio depois do pecado, o trabalho, a infelicidade, a angústia, tudo isso veio depois que Adão pecou. Deus criou tudo perfeito e tudo era bom. Deus criou tudo perfeito e tudo era bom. E Deus quer que nós venhamos a ser participante dessa vida divina de Deus. Outra coisa, irmãos, porque Deus criou o homem, porque Deus formou o homem, qual é o propósito de Deus? Porque Deus nos deu a sua imagem, a sua semelhança. Irmãos, quando nós olhamos para o ser humano hoje envelhece, o ser humano hoje fica debilitado, hoje existe doença, mas nós temos, irmãos, a promessa de Deus, de um novo céu e de uma nova terra, onde não vai existir nada disso, onde Deus, irmãos, vai ser tudo em todos, como diz lá Apocalipse, onde nós temos a promessa de vivermos eternamente com Deus felizes, sem cansaço, sem doença, sem dor, sem luto. Deus, através da igreja, está preparando um povo para ser beneficiado pela sua criação original. A igreja é a portadora dessa dádiva, de reger aqui um povo para habitar eternamente com Deus, para desfrutar de toda a criação de Deus. As benesses de Deus, irmãos, estão a favor dos salvos. Olha só, segundo a Bíblia Sagrada que nós cremos, lá, aquilo que nós priorizamos aqui, lá não tem valor algum para Deus. As ruas são de ouros, os muros são de jaspe, lá nós temos, não vai ter dor, não vai ter enfermidade, não vai ter morte, não vai ter luta, não vai ter nada disso. Deus quer que nós sejamos participantes disso. Agora, muitas vezes, irmãos, nós como seres humanos, não aceitamos o ensinamento de Cristo. Jesus falou assim, aquele que for fiel até a morte, esse herdará a coroa da vida. Mas aonde está a nossa fidelidade de perseverança? Aonde está a nossa fidelidade de perseverar com sofrimentos, muitas vezes com lágrimas, com dor, para nós sermos participantes dessas dádivas divinas, das dádivas do céu? Muitas vezes, irmãos, nós tropeçamos em coisas insignificantes e deixamos de adorar a Deus pela amplitude que Deus nos dá. Coisas insignificantes. É aquilo que Jesus falou, muitas vezes nós coamos um mosquito, falando sobre os fariseus, e engoliam um camelo. Nós coamos um mosquito e engolimos um camelo devido às nossas próprias falhas. Diante de tudo isso, irmãos, agora o ser humano. Então, se Deus criou um Deus tão bom, que quer o melhor para o ser humano, por que o ser humano morre?
por causa do pecado. Adão não foi criado para morrer. Adão foi criado para viver eternamente. Mas ele morreu depois do pecado. Agora veja bem, quais são as nossas atitudes em relação à morte? Irmãos, o cristão morreu, ele está salvo. O cristão, a morte para ele é lucro. O cristão morreu, ele já está no céu. Ele não vai ficar dormindo, não vai ficar em purgatório, não vai ficar, a alma do o cristão morreu aqui. A Bíblia fala que ele já vai para os braços de Cristo, já vai para o paraíso juntamente com Jesus, com o salvo de todos os tempos. Qual é a sua perspectiva da morte? Irmãos, em 2005, irmãos, eu fui, não 2005 não, foi em 2002. Eu fui num velório, lá no cemitério da Vila Formosa, no domingo de manhã, de uma pessoa que não era evangélico. Ele não era evangélico. Irmãos, eu fiquei agoniado de ver aquelas pessoas chorando e aquela coisa toda. E do lado tinha um velório de um evangélico. E o pessoal todo feliz, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus. E eu fui nesse velório porque o filho dele me convidou. Porque eu tinha trabalhado junto e eu tinha evangelizado essa pessoa. Mas ele nunca quis nada com Jesus. Pelo contrário, só zombava. Só zombava. E eu fui lá. Que o filho dele tinha se convertido recentemente, falou, e telefonou para mim, eu fui lá na Vila Formosa. Aí chegou o momento de eu pregar. E eu disse para aquele público lá, falei, ó, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Do lado aqui as pessoas estão cantando, estão adorando a Deus. Aqui vocês estão cheios de pranto, de angústia, de dor, porque vocês não têm certeza da salvação, não têm certeza da vida eterna. Acabou o burbúrio, ficou todo mundo quietinho. Irmãos, qual a sua perspectiva da morte? Eu vou morrer, o que será da minha família? A sua família Deus cuida, e você vai estar nos braços do Senhor. Se eu morrer vai acabar tudo. Não, você morrer, você vai estar abençoado. Paulo diz, melhor é partir estar com Cristo, irmãos. Irmãos, qual é a nossa perspectiva? Nós não vamos buscar a morte, nem vamos apressar a morte. Mas qual é a nossa perspectiva da morte? Eu tenho o céu me esperando. Eu tenho o céu me aguardando. Eu tenho o Senhor me esperando. As pessoas que não têm esse conhecimento de Deus, irmãos, é um martírio. Quando fala de morte, as pessoas cruz credo. Não, irmãos, morrer é a condenação de todo ser humano. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós temos a vida eterna, temos o dom gratuito de Deus, esse Deus que nos salvou, nos gerou, nos criou, nos dá a vida eterna ainda. Que dom maravilhoso! Qual é a nossa perspectiva da morte? Outra coisa, irmãos. Qual é exatamente, irmãos, a nossa atitude diante do sepultamento? Coloca lá no túmulo lá, e muitas vezes, irmãos, as pessoas, agora, acabou tudo. Não, não acabou não. Ali só está o corpo. Só que tem uma coisa, mesmo que o nosso corpo seja consumido pela terra, a Bíblia diz, Tessalonicenses capítulo 4, Jesus falou isso em Mateus 24 e 25, exatamente sobre essa questão, na vida do Senhor. Paulo fala que ouvida a trombeta do arcanjo, soada a trombeta de Deus, Jesus vai vir arrebatar a igreja, e os mortos que estão lá no paraíso, os mortos que estão lá no paraíso, a alma das pessoas vai vir aqui na terra,
buscar o seu corpo para se transformar num corpo glorificado, um corpo de glória, um corpo de honra. Hoje esse corpo foi desonrado pelo pecado, mas esse corpo seu um dia e o meu vai ser se revestido num corpo de honra, num corpo de glória. Olha o que Deus tem dado para nós, irmãos. Um Deus que faz tudo isso por nós, não merece a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão? Claro que merece, irmãos. Mas nós somos muitas vezes mal agradecidos a Deus. Um dia, irmãos, nós podemos ser sepultados. Mas um dia nós vamos vir aqui buscar o nosso corpo, para ser um corpo glorificado. Agora, irmãos, não entra nessa questão de debate teológico, como vai ser esse corpo. Esse corpo é um corpo igual ao corpo do Senhor Jesus, porque Ele é a primícia da ressurreição. Assim como Ele é, também seremos. Olha que privilégio! Jesus é a primícia da ressurreição. Assim como Ele ressuscitou, também nós vamos ressuscitar para Deus ser glorificado através do Filho e para nós vermos exatamente a bondade, a misericórdia e o poder de Deus para com as nossas vidas. Deus te criou e Deus te ama. Deus te criou e Ele te reveste de todas as dádivas e todas as bênçãos para você ser grato a Ele. A antropologia bíblica, irmãos, nos ensina a gratidão a Deus. Aonde está a nossa gratidão? Recentemente, o Marcelo cantou um hino aqui, eu falei, nossa, que hino bonito. E eu quero que você seja grato comigo a Deus, através desse louvor. Nós vamos louvar o Senhor com esse cântico, Maranata. Irmãos, esse hino tem uma frase assim, olha, eu tenho o Senhor como meu amigo. Deus é o teu amigo. Deus, Ele quer o melhor para você. Ele fez tudo em teu favor, irmãos. Equipe, vamos nos ajudar aqui, irmãos. Vamos apressar aí. Vamos louvar o Senhor. Maranata. Maranata.